Quando o assunto é techno, existe um festival que atravessa décadas mantendo relevância sem precisar seguir tendências. O Time Warp. Um evento conhecido por reunir alguns dos artistas mais importantes da cena eletrônica, com uma curadoria extremamente respeitada. São décadas de história conectando diferentes gerações na pista. Mas todas essas imagens que você tá vendo agora não são da Alemanha. São da edição brasileira do festival que acabou de acontecer aqui em São Paulo. Bora com a gente ver como é que foram as vibes do Time Warp Brasil 2026. Uma das coisas que mais chamou atenção antes mesmo do evento começar foi a organização envolvendo o metrô de São Paulo, que foi divulgado como o transporte oficial do festival pela comunicação do evento. Para nós que não somos de São Paulo e não temos o costume de usar metrô aqui, foi surpreendentemente tranquilo. A passarela que ligava a estação de metrô ao estádio estava com policiamento reforçado. Uma das nossas maiores dúvidas sobre o trajeto era justamente em relação à segurança daquela passagem. Então foi um ponto positivo logo de início. Pela primeira vez, o festival foi sediado na Neoquímica Arena. Essa também foi a nossa primeira vez no Time Warp, portanto, toda a experiência foi nova. Na entrada do festival, a mesma coisa. O processo foi bem rápido, a revista foi organizada, muitas pessoas da produção estavam direcionando as filas e fazendo com que tudo andasse bem. Acabamos de entrar aqui na Neoquímica Arena e, nossa, a entrada do evento tá super organizada, tá tudo bem certinho e de longe já tá dando pra ouvir o som, então a gente tá ficando bem ansioso aqui, vai ser bem legal. E olha, a estrutura de entrada já surpreendeu. É coisa de festival grande mesmo. Muitos espaços para sentar, iluminação na medida certa e o som já dando as caras mesmo de longe. E por sinal, a qualidade estava muito boa. A gente acabou de chegar aqui no estádio e a gente já veio direto na praça de alimentação, veio aqui no banheiro também. E assim, as primeiras impressões do festival estão muito boas. Primeiro é a organização, então a entrada do evento está super tranquila, tá tudo bem certinho, bem organizado. Logo na entrada já tem as áreas para sentar, com vista do palco, dando para ouvir a música, com bastante disposição de bancos, então isso é um excelente diferencial. A gente sabe que depois, quando estiver amanhecendo, a gente vai querer lá sentar e descansar um pouco. E outra coisa também é a estrutura do estádio, que agrega muito para o festival. Então essa parte dessa praça de alimentação aqui, com várias opções que vão ficar até, né, no meio da noite, a questão dos banheiros, que são super organizados, são super limpinhos, não é banheiro químico, isso é um baita diferencial também. Então a gente já chegou, a gente já está se sentindo muito confortável aqui e isso vai influenciar todo o resto da experiência, né? Tomar um suquinho, parada antes do evento para tomar um suquinho e esperar os amigos chegarem, porque daqui a pouco o pau vai estourar. Assim que a gente entrou, a gente foi dar aquele overview geral nos palcos para entender a proposta do evento. E olha, visualmente o Time Warp acertou muito no equilíbrio. Eu acho que aqui tá o grande ponto. Não tinham exageros visuais, excessos de LED e nem tinham lasers. A lateral do estádio mostrava repetidamente durante todo o evento a frase "The truth is on the dance floor", ou seja, a verdade está na pista de dança. E isso já dizia muito do que viveríamos ali. Os dois palcos estavam sendo divididos por uma estrutura de containers, o que dava uma identidade bem interessante pro espaço e ajudava muito na circulação. E o mais legal é que o festival parecia abraçar essa estética mais escura, no melhor sentido possível. Era menos distração visual e mais foco na música, na ambientação e na experiência de pista. A nossa primeira parada no palco 1, mas para conhecer e se situar, foi durante os sets do Zopelar e do Marron, artistas que eu confesso que eu não conhecia, mas que me surpreenderam muito. Depois de ficar um pouco nos dois palcos, nos situando, o primeiro set que a gente parou para curtir de verdade foi o do Monolink, no segundo palco do evento. Nós, como bons fãs do artista, fizemos questão de ver o show dele. O set tinha uma proposta mais lenta, mais profunda e enraizada. Algo bem típico dos live sets do Monolink, o que, apesar de ter uma musicalidade fora do normal, um som muito bacana, tava com uma energia muito diferente do techno que tava acontecendo no outro palco. Então a gente ficou um pouco ali, curtiu, é claro, mas logo a gente já quis ir pro outro palco pra curtir uma sonoridade mais enérgica. E olha, a sequência que veio depois disso foi simplesmente absurda. De início a gente teve o set da lenda Hithalting, primeira vez vendo o artista ao vivo e uma surpresa e tanto. Logo de cara o som tava mais enérgico, intenso e principalmente hipnótico. Na sequência, Enrico San Giuliano, referência do techno. Ele veio com aquele techno peak time mais tradicional, mais limpo, bem dançante e muito potente. A presença de palco dele é bem cativante e foi um dos nossos sets favoritos da noite.
Ele representou a ponte perfeita entre o som hipnótico que estava vindo antes para o som massivo da sua esposa, que encerraria a pista logo após. E a Charlotte DVT foi quem fechou a primeira noite de Time Warp Brasil. Set que iniciou com techno big time bem intenso e que por vezes transitava por vertentes do Psytrance. É um som absolutamente enérgico que marcou o ponto alto do primeiro dia, bem como deve ser um set de encerramento. Tudo isso, é claro, com a presença de palco rara que a belga tem. And on the seventh day, the Lord said, let the beat drop. Nós acabamos somente às 6 da manhã. Na saída do primeiro dia, fomos agraciados pelo nascer do sol sob a Neoquímica Arena. O cenário perfeito pós-rave. E após muitas horas de sono, a gente estava pronto para iniciar o segundo dia de Time Warp. O roteiro foi o mesmo, metrô direto rumo à Neoquímica Arena. No segundo dia a gente já chegou com outra percepção do festival. Depois da experiência da primeira noite, tudo parecia mais familiar. Então dessa vez a gente não teve muito tempo de explorar, porque a gente chegou praticamente em cima da hora do Sven Väth, um dos artistas obrigatórios da festa. E honestamente, foi uma experiência muito especial. O Sven Väth é um daqueles artistas que carregam a essência do Time Warp, um nome diretamente conectado com a história do festival e com a construção da cena techno na Alemanha. Ver ele mixando no vinil, interagindo e se conectando com o público foi mais um dos pontos altos dos 2 dias. Um som extremamente consistente, nada estava apressado, é aquele set que prende a atenção, envolve e é pra você viajar mesmo. Curtiu o front como na nossa opinião merecia ser. Dali a gente praticamente não saiu mais. Foram cerca de 2 horas e meia completamente imersos naquele ambiente. Depois do Sven Väth veio outro artista que a gente estava extremamente ansioso para assistir, o Maceo Plex, que veio com uma proposta de set muito mais dançante e melódica. Uma das coisas mais interessantes do festival ficou ainda mais evidente nesse momento, a diferença de identidade entre os artistas. Mesmo mantendo aquela proposta de techno como linha central do evento, cada apresentação parecia carregar a sua própria personalidade sonora. Em determinado momento, a gente resolveu atravessar novamente para o segundo palco para entender o que estava acontecendo por lá. E ali, a atmosfera era completamente diferente. 99 comandava com hard techno de primeira linha. O palco tava lotado, literalmente tomado, e o som ali tava com uma direção completamente diferente. Muito mais rápido, agressivo e bem menos introspectivo do que no outro palco. Depois de algum tempo no palco 2, a gente retornou pro principal, para um dos sets mais curiosos de todo o fim de semana, Vintage Culture. Não exatamente da forma que a gente tá acostumado a ver, mas sim a sua versão voltada ao techno, um som pesado, que chamou bastante atenção. O evento se aproximava do fim e se mantinha a sensação de 2 noites muito bem aproveitadas. Primeiro, como a gente já comentou, por conta da estrutura. A cenografia minimalista, a iluminação mais escura e inteligente. O ponto que merece destaque foi a Neoquímica Arena recebendo o festival pela primeira vez. E honestamente, a estrutura funcionou muito bem. Espaço amplo, palcos próximos, circulação organizada, áreas de descanso bem distribuídas, entrada eficiente e uma logística que conseguiu suportar 2 dias de evento com dezenas de milhares de pessoas sem transformar a experiência em algo cansativo. Mas no fim das contas, para além de qualquer outra qualidade do festival, o seu maior acerto foi a curadoria. Artistas diferentes, muitas músicas novas sendo descobertas, cultura da música eletrônica acontecendo em sua mais pura essência bem no meio de São Paulo. E no final da última apresentação, enquanto o festival chegava oficialmente ao fim, o letreiro luminoso na lateral do estádio mostrou: "Vejo vocês em 2027". E olha, depois dessa experiência, sinceramente, é bem provável que a gente volte. Se você quer uma dica, vale muito a pena se permitir viver essa experiência. Se você tava lá e viveu o Time Warp Brasil 2026, compartilhe
compartilha aqui embaixo com a gente como é que foi a sua experiência. E se você não teve a oportunidade de viver esse festival, diz pra gente o que você achou desse vídeo e se você tá com vontade de ir no ano que vem. É claro que para mais conteúdos como esse aqui, é só seguir a Eletrovibes.